Fala galera, sejam todos muito bem-vindos e hoje eu vim trazer para vocês um review com spoilers de Mestres do Universo Salvando Eternia. Então, quer saber tudo o que rolou nesses 5 primeiros episódios da temporada? Então, fiquem ligados depois da vinheta. Fala galera, eu acabei de maratonar os 5 episódios de Mestres do Universo Salvando Eternia. Então assim, galera, esse vídeo não tem roteiro, não tem nada, é bem passional ele, eu vou falando de uma maneira bem passional ele. E assim, quem espera eu pegar e ficar aqui, olha a série da Tila, meu Deus, estragou minha infância, esqueça, não é este vídeo. Se você também não assistiu ainda e não quer tomar spoilers, também não é pra você esse vídeo, galera. Então assim, vamos falar um pouquinho agora sobre Mestres do Universo Salvando Eternia. Mas primeiro, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe. Todo sábado, podcast lá no Nerd Fusão. Então galera, assim, eu conto muito com a ajuda de vocês aí. Estamos quase chegando a 1000. Então vamos tentar chegar nesses 1000 aí o mais rápido possível, certo? E agora, vamos falar um pouquinho sobre a série. Galera, assim, eu vejo muitas essas coisas assim, que o Kevin Smith, ele vem sofrendo uma pressão muito grande desde que saiu o segundo trailer, principalmente. Essa pressão já vinha vindo há muito tempo já. E eu passei o dia de ontem todinho vendo alguns reviews de principalmente canais americanos. E eu percebi um padrão. O padrão é que gerou uma revolta. Apesar que a série foi muito bem aceita, a grande maioria esmagadora aceitou muito bem a série. Eu sou um dos que está nessa maioria, eu aceitei muito bem o que foi proposto na série, mas teve uma minoria que se incomodou demais. Principalmente com o protagonismo da Tila. E assim, como eu posso explicar isso tudo de uma maneira que não vá ofender o fã da franquia? Assim, a Tila realmente ela é a protagonista da série, porém ela não é a protagonista da história. Todos os personagens ali têm uma relevância muito grande. Todos os personagens. Não existe um personagem ali que não tenha alguma relevância ali do núcleo principal da série. Em compensação a isso, nós temos muitos personagens da série clássica que só apareceram por fanservice. E isso me incomoda. Por exemplo, o primeiro episódio, nós temos o grande Faker, o cara que é a cópia do robótica perfeita do He-Man, que tem força, que tem isso, que tem aquilo, para ele chegar lá e ser destruído no primeiro instante. Então assim, foi só para vender o novo boneco do Faker, porque ele não tem relevância nenhuma para a história, nenhuma, como eu falo, nenhuma mesmo, ele não tem relevância para a história. Outro problema assim, que vai ter esses fanservices, por exemplo, no segundo episódio aparece o Sticker, e o Sticker também só aparece lá por aparecer. Ele compõe uma cena. Que se fosse qualquer outro personagem, se fosse um personagem aleatório que nunca tivesse aparecido, não modificaria em nada a série. Não modificaria em nada a história. A história continuaria correndo de qualquer jeito. Então ele foi só um fanservice aleatório também. Porém, nós temos ali o primeiro episódio, voltando agora para o primeiro episódio, que é revelado o grande segredo do castelo de Grayskull. Que a grande revelação da série é a revelação do segredo do castelo. Que na verdade o castelo não é um castelo. Ele é uma sala que foi construída por sábios e coisa e tal. E que, na verdade, o próprio aspecto dele é um feitiço de ilusão. Ele nem é daquela forma. Ele é de uma forma toda cristalina, assim. Lembra um pouco um Palácio Asgardiano misturado com o Castelo da Solidão do Superman. É uma coisa meio misturada, assim. E que dentro dele existe um orbe. E que neste orbe ele contém a concentração de toda a magia do universo está dentro desse orbe. Esse é o grande segredo do castelo de Grayskull. Beleza. Tá aí, então chegamos lá. Existe aquelas lendas. Assim, eu acho que uma coisa muito acertada que fizeram foi que pegaram a mitologia da HQ com a mitologia da série clássica. Que são elas, apesar de serem da mesma época, elas andavam para lados muito opostos. Por exemplo, nas HQs, as mini-comics primeiro, depois saiu as HQs da Marvel.
o que acontecia? A espada do poder do He-Man não era a espada do poder real. Ela era a metade de uma espada maior, e a outra metade estava de posse do esqueleto. E somente as duas espadas juntas poderiam abrir os segredos de Grayskull. Beleza, estamos ali. Na série, eles fizeram uma adaptação disso. A espada do poder, ela consegue abrir a cápsula que protege o orbe. Porque ela já é, a espada que o He-Man sempre teve na série, ela já era a união das duas espadas. E elas são divididas depois de um ato de sacrifício. O He-Man se sacrifica para salvar a vida em Eternia. E aí, beleza. Ele salva, ele se sacrifica e ele leva consigo o esqueleto. E aí, termina o primeiro episódio assim, e é muito impactante. Terminando o primeiro episódio, a Teela descobre que o He-Man sempre foi o Adam. E isso é uma coisa que ela carrega pela série toda, como se fosse uma mágoa, como se fosse uma coisa que ela foi enganada e coisa e tal. Assim, a motivação, ela é justa. Eu achei ela um pouco mal trabalhada. Ela é muito mal trabalhada. Assim, é justo ela ter tido essa incomodação, ela ter tido todo esse problema com o fato do Adam ser o He-Man. E o pai dela saber disso, o Gorpo saber disso, e aí depois ela descobre que a rainha também já sabia, só que a rainha nunca tinha falado nem pro Adam, nem pra ninguém que ela sabia. Ela só sabia e guardou pra si. E o rei Randor, o rei Randor era um rei respeitado, era um rei, ele era considerado o rei mais adorado de Eternia. Nessa série, infelizmente, a única aparição dele, ele é extremamente babaca. E isso é uma coisa que me incomodou um pouco ali. Não parecia ser o rei Randor que a gente via antigamente. Ele parecia um outro cara totalmente aleatório. Mas, beleza. Seguimos ali, passa-se alguns anos. Não se dá a entender quanto tempo passou. A Teela, devido a isso, ela acaba renunciando ao cargo dela. Ela tinha se tornado mentora. O mentor é deposto do cargo dele, porque ele deixou o príncipe morrer. E aí se passam alguns anos, e ela tá como mercenária. Ela e a personagem nova, que é a Andra. Ela tá como mercenária, aí ela vai lá fazer um trabalho, tipo, só pra contextualizar a coisa. E é nessa cena que aparece o Stinker. Acabou. Então, assim, depois disso ela é contratada por uma mulher misteriosa, que depois se revela que é a Maligna, e que ela está trabalhando junto com a feiticeira para tentar recuperar a magia de Eternia. E aí conta-se toda aquela lenda que existia nas mini-comics, que é a espada do poder, ela são duas, e que uma foi feita em Subternia e outra em Paraternia, que é tipo um paraíso. E aí, beleza, eles vão lá e descobrem, olha, as espadas, após elas serem divididas, cada uma retornou ao seu lugar de origem e você tem que buscar elas. E ela vai e ela acaba juntando um grupo, que o grupo é ela, o Gorpo da Cracolândia, que como o Gorpo tá... a magia tá se acabando, o Gorpo tá todo cracudo. Por isso que tem aquela imagem do Gorpo lá que tava todo mundo nem achando que era o Gorpo, que era um cara... Eu também achava que era uma versão maligna do Gorpo. Mas não, é o Gorpo da Cracolândia mesmo. Depois acabou a magia, o Gorpo virou cracudo. E aí nós temos o mentor, que virou o eremita, que ele só aparece ali também só pra dizer que ele apareceu. E depois ele vai parar pro castelo de Grayskull pra proteger o castelo enquanto ninguém mais tá lá. E assim, existe todo um arco ali... que é aí que começa as coisas, a parte que eu não gosto. Eu vou falar a primeira parte que eu não gosto, pra deixar mais claro. Existe todo um arco da Maligna ali, que ela tá arrependida, que ela sente que ela jogou a vida dela fora por ter seguido o esqueleto e que aquilo ali não tinha mais sentido, e por isso que ela fez uma aliança com a feiticeira, e essa aliança se estendeu pra Teela e o grupo dela, que é ela, Andra, Maligna, Homem-Fera, que ele é um apaixonado pela Maligna, então ele segue a Maligna cegamente, Roboto, Gorpo da Cracolândia. Acabou. E aí tem todo um arco. O episódio 4 é maravilhoso, é o melhor episódio pra mim. O episódio 4
ela tem todo um arco que ela fala por que ela é a Evelyn, por que ela é maligna, por que ela faz o que faz, por que ela começou a seguir o esqueleto, todo esse arco, toda uma coisa assim, maravilhosa, linda, um arco muito bom. E você começa a gostar da maligna naquele episódio. E aí vai se desenrolando algumas coisas ali, e no final da série, quando ela encontra o esqueleto, o que acontece? O esqueleto diz, vem aqui, fica aqui do meu lado direito, que é onde seu lugar de direito aqui, fica aqui comigo, você é bacana comigo. E ela vai. Ela nem pensa duas vezes e vai. Então assim, e isso é um dos pontos de virada da série que termina a série. Esse primeiro ato. Então assim, se não for uma coisa que ela está lá na cabeça dela planejando distrair o esqueleto, cara, todo o arco de redenção dela é jogado fora. Então assim, se não tiver uma ideia muito brilhante do que fazerem com a maligna nessa segunda parte, pode apostar, todo o arco dela foi jogado fora. Tudo que foi feito foi jogado fora no mesmo instante. O segunda coisa que me incomodou demais, isso me incomodou muito, foi o He-Man. Mas não foi porque o He-Man morreu. Eu achei assim, foi justo. Ele se sacrificou por Eternia. Ele se sacrificou ao ponto que ele levou o esqueleto junto com ele. Foi um último ato heróico dele. Ele é o He-Man. Ele é o portador da espada do poder. Ele é o cara que protege os segredos de Grayskull. Então, cara, foi justo. Foi justo. E no último episódio, que eles vão lá nesse paraíso de Eternia, eles encontram o Adam lá. E ali tem uma coisa muito legal, eu acho maravilhosa, que mostra o porquê o Adam é o portador da espada que a gente segue. Ele mostra por que esse cara é mais importante que, por exemplo, o próprio Grayskull, que foi o primeiro portador da espada. Por quê? Por que é esse cara que a gente segue? Por que esse cara é o mais importante? E uma das coisas assim que já de cara, que é a primeira aparição do Grayskull, ele fala, esse pequenininho aqui, ele foi o único cara que quando ele chegou aqui no paraíso, ele escolheu a forma normal dele, a forma comum. Todos eles tiveram a opção de ou ir como o poderoso, como a forma de Grayskull, né, ou ir na sua forma comum. E o Adam foi o único que foi na sua forma comum. Então isso já mostra que ele é o cara que ele era o mais humilde. Ele era o cara que ele tinha uma empatia e um senso de dever maior do que os outros. Porque ele não queria a glória. Ele só queria salvar a Eternia. E isso eu achei demais. E aí acontece todo um arco e tal, e ele tem a chance de voltar à vida. E ele volta à vida, ergue a espada e morre. O esqueleto mata ele no instante que ele ergueu a espada. Porque o esqueleto também estava vivo o tempo todo dentro do cetro da maligna e só estava esperando a magia voltar. Então assim, cara, isso me decepcionou demais. Porque, cara, o cara abriu mão do paraíso pra voltar pra Eternia, pra morrer 2 minutos depois. Então assim, complicado. Mas assim, agora voltando agora, só as coisas que eu gostei. Cara, a trilha sonora é maravilhosa. A trilha sonora é empolgante, ela te deixa lá pra cima o tempo todo. A animação é maravilhosa, as cenas de luta são lindas. O próprio arco da Teela, se não for só esse detalhezinho de não explorar muito bem essa raiva que ela tem guardada, mas tem outros sentimentos ali que são revelados à medida dos episódios. É muito bom o arco dela. Ela, como uma líder, ela é muito boa. A equipe ali, apesar de ser uma equipe impensável dos anos 80, é uma equipe que funciona muito bem. Mas tem todo esse ar que muita gente não vai gostar. Eu adorei. Eu acho que foi o rumo certo para a história. Eu acho que a história ali se tornou uma maneira que todos se tornaram muito importantes. Do jeito que termina, todos ali têm uma importância muito grande. Isso é demais.
o corpo tem um sacrifício no quarto episódio, ele se sacrifica pra salvar todos no quarto episódio. Cara, é uma cena linda, ela é emocionante, e assim, os efeitos de luzes, assim, cara, parecia assim, meu olho ficava fazendo assim na hora, os efeitos de luzes enormes. Cara, muito linda a cena. Toda a parte gráfica tá linda, a parte de efeitos tá maravilhosa, de iluminação, tudo perfeito. Pois é, galera, peço desculpa a interrupção aí, mas aí o cachorro ficou doido aqui do lado, tive que ver o que tá acontecendo. Mas voltando, então assim, a série é muito boa, ela tem um ritmo muito bom. São 5 episódios, a gente sabe que a temporada foi dividida em 2 partes, então ela não tem uma conclusão. Ela termina de uma maneira assim surreal, espetacular. Nós vimos finalmente o Skeletor God, o Deus Esqueleto. Em uma postagem do Kevin Smith, ele falou sobre passear em referências de filmes. Então ele fala que o primeiro filme ele se baseou em vários filmes. Por exemplo, assim, um dos filmes que eu lembro agora, que ele falou que o segundo episódio se basearia em Os Caçadores da Arca Perdida. E realmente, tem muitas referências. Que o quarto episódio se basearia em Hellraiser. E tem referências sim. Lidar com os medos e coisa e tal. E que o último episódio se basearia no filme do He-Man. E tem coisas ali também do filme do He-Man de 87. Então assim, ele passeia por esses gêneros, realmente. A narrativa é muito legal. É uma história que ela avançou muito. E ela se tornou assim, ela foi muito gradual. O primeiro episódio é bem bobo. O segundo episódio já começa a ficar um pouco mais pesado. E ele termina, cara, muito tenso. Muito tenso mesmo. Ele é bem pesado mesmo. E tem outras coisas assim, o vilão, digamos assim. Não existe um vilão da temporada. O que existe são os antigos associados do esqueleto tentando tomar controle de alguma maneira. O Triclope se tornou um líder religioso, então ele faz ele tem uma seita lá que cultua tecnologia, mas continua sendo um vilão bobo. E aí ele tem a ajuda do Mandíbula. O Mandíbula é o cara que é o braço direito dele. Enquanto nisso nós temos o Aquático, que o Aquático voltou pro reino dele, e aí ele quer dominar os mares e coisa e tal, mas também ainda continua sendo um vilão bobo. Então assim, muitas das coisas do vilão bobo ainda está lá. Porém, o esqueleto termina de uma maneira que finalmente o esqueleto ele tá extremamente assustador, como o visual dele sempre sugeriu. Então tá ali, aquele visual assustador. E uma comparação que eu faço, só para encerrar aqui o vídeo, que eu acho que já tá ficando um pouco longo e como eu falei, é sem roteiro nem nada, eu tô falando meio que do que tá dando na minha cabeça, é o seguinte, eu vou fazer uma comparação bem interessante aqui para ver se vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. Mad Max, A Estrada da Fúria, é um filme dentro da franquia Mad Max, é um filme que carrega o nome Mad Max, mas é um filme da Furiosa. E mesmo assim, pela grande maioria do público, ele é considerado o melhor de todos os 4. Então, nós tivemos 3 filmes com o Max como total protagonista. Aliás, apesar que o terceiro é muito ele meio de fora da história, apesar de ele ser o central ali muito tempo, mas ele tá um pouco fora da história. A história é muito mais sobre aquele povo que tá contando a lenda dele. Mas nós temos o Estrada da Fúria, que é um filme da Furiosa. É um filme da Furiosa ali. E o Max é um mero cara que tá assistindo em tudo aquilo ali de fora. É a mesma coisa, galera. É a mesma coisa. É uma série onde a Teela tem um protagonismo, mas a história é sobre aquele universo. A história é sobre Eternia. Eternia é o personagem principal da história. Ela pode ser a personagem principal da série, porque é ela que tá conduzindo a série. Mas é uma história sobre Eternia e sobre os seus guardiões. E um último ponto para falar aqui sobre pontos que eu não gostei muito foi de todos os antigos campeões aparecerem apenas por fanservice. Eles, tirando uma fala do Grayskull e uma saída que o Grayskull dá ali com uma coisa quase Deus Ex Machina numa situação, foi só fanservice. Foi só fanservice. O mais interessante é você ver que uma feiticeira empunhou a espada do poder também. Tirando isso, cara, é só fanservice.
não tem função narrativa de aparecer todos os ex-portadores da Espada do Poder. Não tem. Além de ser fanservice. Assim como foi o Skipper. Então assim, galera, esse foi o meu review aqui, tá? Um vídeo eu não sei quanto tempo ele ficou um pouco longo, eu sei. Mas eu queria deixar para vocês aqui esse relato aqui do que das minhas impressões sobre He-Man, as revelações chegaram, as revelações. E eu, sinceramente, eu acho que Salvando Eterna, que é o título em português, faz muito mais sentido do que Revelations. Porque a revelação, a grande revelação é o Castelo de Grayskull. O que é o Castelo de Grayskull? Então, galera, fique por aqui. Valeu, obrigado.